óbvio, se o Rony Lessa trabalhava de bico na Polícia Civil, sem o conhecimento da instituição policial militar, é óbvio que não estava ali para boa coisa. Ou seja, muitos policiais que eu já conversei dizem que o currículo de assassinatos dele é muito grande. Mais de 200, 300, alguns falam. Você acredita nisso? Você já tinha ouvido falar nessa situação? Sim, sim, que havia, na verdade, a existência de matadores de aluguel que atuavam aqui no estado do Rio de Janeiro, tinham origem nas polícias, polícia militar ou polícia civil. Escritório do crime. Escritório do crime, né, que vendiam os seus serviços. É interessante que tem que perguntar quem contratava, na verdade. Aí você chega, né, em algumas informações. Vários lugares. Né? É óbvio, né, que isso fica muito reservado, não tem como se provar. E no Brasil é muito interessante que as pessoas eles abrem mão hoje, né, das evidências que mostram isso e você quer uma prova cabal. Quando, na verdade, a evidência mostra que várias autoridades políticas do Rio de Janeiro, principalmente aquelas que mandam, né, a elite política do Rio de Janeiro, que mandam na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou mandavam, né, eles eram os principais contratantes desse tipo de serviço. Como é que você avalia isso? Que isso é uma coisa maluca, porque os políticos mesmo estão contribuindo, os políticos estão contribuindo para o aumento dessa criminalidade. Concorda comigo, capitão? Sem dúvida nenhuma. E, na verdade, é o seguinte, né, o porquê fazem isso? Para preservação de uma estrutura de poder. E o poder significa acesso a determinados recursos financeiros. Corrupção. E corrupção. E, na verdade, não só aqui, mas em São Paulo, por exemplo, temos o caso de Celso Daniel, que é uma morte, né, inexplicável, que existe uma narrativa sobre isso, mas várias pessoas que participaram desse processo, tantos peritos policiais, morreram ao longo do processo, uma coisa muito interessante, muita coincidência. Então você mostra o poder que se tem na política brasileira no sentido de eliminar oposições ou aquelas pessoas, né, que possam de alguma forma interferir nessa estrutura de poder. E nós brasileiros, né, ficamos achando que isso é tudo coincidência, fica achando que isso tudo é normal e que as pessoas morrem, por exemplo, um ministro do STF morre num acidente aqui de avião aqui, e acha que nada. Uma das maiores lideranças da esquerda brasileira, Eduardo Campos, morre num acidente aéreo e acha que isso foi normalidade, foi obra do acaso. Você acha que existe alguma coisa por trás? Mas eu com 60 anos de idade, Charles, com a experiência que eu tenho, eu não posso me permitir a não observar os indícios que podem levar a uma convicção. Mas eu acredito que o brasileiro, de uma forma geral, ele prefere continuar inocente para não ter que encarar a verdade. Porque se você encara a verdade, você precisa tomar uma atitude para isso. Então, como nós não somos um povo corajoso a esse ponto de tomar atitude, então é preferível que você se coloque ali como um tolo, no meio de tantos outros tolos, para você que não ter que tomar uma determinada decisão ou você emitir uma opinião. Então é melhor ficar na ignorância. Para muitos, ignorância é uma bênção. Para mim, com o meu tempo de idade, com a minha experiência dentro dessa estrutura, eu não posso me permitir isso. Ou seja, um prefeito, um governador e um ministro, todos mortos em situações que, na tua opinião, um pouco difíceis de entender? Na verdade, eu entendo o que aconteceu, né? Pode falar. Aí você vê a forma como o fato é tratado, né? Como eu disse aqui anteriormente, aqui no Brasil a gente vê muito isso na imprensa, né? Acusando sem provas. Mas, peraí, existem indícios que mostram aquilo. O problema todo é que quem detém a prova, né, é aquele que é o protagonista do fato, ou que controla o sistema. Então a prova nunca vai surgir. Mas os indícios são esfregados na nossa cara, né? A verdade é esfregada na nossa cara, e o povo brasileiro, de uma forma geral, a imprensa brasileira, de uma forma particular, insiste em ignorar, né? Ignora porque não se quer ver perseguida, não quer ver alguns benefícios sendo retirados, enfim. Até entendo que é uma questão de sobrevivência. Mas dentro de um princípio de moralidade, um princípio de ética, eu não posso me permitir a isso de maneira nenhuma.